Vamos dar continuidade, então, ao nosso curso de Direito Civil. Nós vamos falar agora de um tema que é muito rico, que é o tema de direitos da personalidade. O melhor que eu tenho a fazer aqui para vocês é explicar como vocês devem estudar esse tema, justamente porque ele é rico, tem muitos julgados, sai um informativo, tem julgado de direitos da personalidade, sai um informativo relevante, pode ser sobre esse tema. Então, é um tema muito visitado na jurisprudência e, em consequência, é uma fonte muito rica também de onde os examinadores tiram as nossas questões. Então, eu vou explicar para vocês como que a gente vai estudar esse tema e passo a compartilhar o slide com vocês. Primeira coisa que a gente precisa saber é a literalidade da lei. Então, o artigo 11 começa a falar dos direitos da personalidade. E ele diz que, com exceção dos casos previstos em lei, ou seja, não é em todo caso, que vale a frase subsequente. Os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo seu exercício sofrer limitação voluntária. Então, o que dá para a gente dizer do artigo 11? Regra geral, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podem sofrer limitação voluntária. Mas há exceções, porque o artigo começa justamente fazendo essa ressalva. O fundamento de não transmitir direitos da personalidade, não renunciar, é porque são direitos inerentes à condição humana. Então, o fundamento é preservar o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Esse é um primeiro ponto. Então, a gente vai ter que ler, o artigo, a literalidade da lei. Eu anotei aqui para vocês também essa parte mais teórica de características, que é doutrinária, Tem até um mnemônico, é o AEI. Só que é AE e 4 Is. Então, os direitos da personalidade são absolutos, não no sentido de que não podem ser relativizados quando em confronto com outro direito, mas no sentido de que são para todos, são erga omnes. Eles são extrapatrimoniais, não fazem parte do patrimônio. E aí vem os 4 Is, Eles são intransmissíveis, está na letra da lei, irrenunciáveis e tem também os doutrinários. Eles são indisponíveis, não podemos aliená-los, inatos, ou seja, inerentes à pessoa humana, nascem com a pessoa, e imprescritíveis. Não há prazo para a utilização de um direito da personalidade, mas somente dos seus efeitos patrimoniais. Então, isso aqui precisa estar decorado, porque é uma parte teórica, não está na letra da lei, mas é muito cobrado em concurso, tanto que caiu aqui nessa questão. A imprescritibilidade da pretensão de reconhecimento de ofensa a direito da personalidade, o item é certo, porque os direitos da personalidade são imprescritíveis. Segundo ponto que eu vou ensinar para vocês. Como que a gente vai estudar isso, esse tema? Enunciados das jornadas. São muitos enunciados sobre esse tema e as bancas de concurso, principalmente o Sebrasp, amam tirar dos enunciados as questões, tá? Então, é muito importante a gente olhar. Por exemplo, esse enunciado 531. A tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade inclui o direito ao esquecimento. A gente sabe que teve julgado também disso, mas é um tema que está em enunciado, foi tratado em julgado e é muito comum, ser cobrado em prova. Então, sugiro que vocês sempre se atualizem quanto aos enunciados. Eu coloquei aqui para vocês todos os pertinentes, mas é bom sempre atualizar. Assim como saiu um julgado, na jurisprudência também tem que atualizar. O artigo 12, ele fala de uma possibilidade de agressão, de ofensa a direito da personalidade. E é possível que se faça um pedido para cessar essa ameaça ou lesão. O parágrafo único diz que quando é morto, quem tem legitimidade para requerer que cesse a ameaça ao direito da personalidade são os seguintes legitimados: o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o 4º grau. Então, em resumo, cônjuge, parente em linha reta, colateral até o 4º grau. Aqui, mais um enunciado falando disso, falando que nesses parágrafos, que tratam dos legitimados, eles asseguram legitimidade tanto
por direito próprio, tanto aos parentes, cônjuge, como também para o companheiro. Foi uma situação enfrentada lá nos enunciados. O 275 reforça. Esses legitimados incluem o companheiro, embora não esteja na literalidade da lei. Então, são assuntos que a nossa banca vai lá e pega, né, para colocar nas questões. Então, eu anotei aqui para vocês os enunciados, para vocês darem uma olhada. Artigo 13. Diz que, salvo por exigência médica, é defeso, ou seja, é proibido, o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Lembrando que o artigo começa com uma ressalva. Então, não é sempre que nós não podemos dispor do nosso corpo. Podemos dispor por exigência médica, né? Inclusive para fins de transplante, que é o que diz no parágrafo único. Esse ato, né, essa liberalidade de ceder, pode ser revogada a qualquer tempo. Então, vamos lá. O artigo 14 diz que é válida, com objetivo científico ou altruístico, a disposição gratuita do próprio corpo para depois da morte. Então, quer doar, né, quer fornecer, de certa forma, o corpo para depois da morte, sim, é possível, né, que seja feito isso, podendo ser revogado a qualquer tempo. Ainda diz aqui no enunciado 402, essa questão do consentimento informado, né? Que você pode doar, mas você tem que estar em condição de fazer isso. Por exemplo, se for adolescente, o enunciado enfrentou isso. Não dispensa o consentimento do adolescente para a doação de medula óssea. Então, esses enunciados trazem muitas riquezas para a gente. O artigo 5º diz que ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou intervenção cirúrgica. Esses artigos, desde que a gente começou a ler, o 11, 12, 13, 14, eles têm pegadinhas. Porque aqui a regra é, ninguém pode ser constrangido a tratamento médico, se tiver risco de vida. Se não tiver risco de vida, sim, pode ser constrangido a tratamento médico. Então, vamos lá. Eu anotei aqui para vocês esse julgado novo do STF, para vocês olharem com calma, que é um julgado bem relevante. Um outro ponto importante aqui para a gente é o direito ao nome e as alterações que são permitidas, né, pelo nosso ordenamento jurídico. Por que aqui é muito importante? É muito comum no nosso edital cair essa parte de lei de registros públicos. Monique, mas é uma lei tão difícil. Às vezes ela só está no edital para você saber essa parte aqui, do que é possível, de que forma é possível alterar o nome. A gente sabe que essa alteração do nome já foi muito mais difícil, com hipóteses diminutas, mas agora tem muito mais possibilidades. Ainda existe um controle sobre essa alteração, mas existem mais possibilidades, né? Inclusive é do artigo 56 da Lei de Registros Públicos, que diz que no primeiro ano após a maioridade, a pessoa pode mudar o nome, desde que não prejudique os apelidos de família, averbando-se a alteração. Então, simplesmente pode no primeiro ano após atingida a maioridade. Aí tem a questão do filho socioafetivo, multiparentalidade, toda essa parte de direito de família que também pode fazer essa inclusão. Vamos lá. Outra questão, né? Essa questão da biografia. Monique, eu posso fazer uma biografia do Roberto Carlos? Né? Ficou essa discussão, mas os nossos tribunais já decidiram que pode, não é necessária autorização prévia do biografado, mas quem fizer a biografia pode eventualmente responder por algum dano que venha a causar. Essa questão do direito ao esquecimento também, muito cobrada. Embora a gente tenha enunciado dizendo que existe o direito ao esquecimento, ou seja, você praticou um crime muito grave, que foi notícia de imprensa, daqui a 10 anos continuam falando disso, fazendo seriado disso, fazendo reconstituição disso, né? Então se discutiu, você tem ou não direito ao esquecimento de um fato que você praticou? E a conclusão é de que não existe o direito ao esquecimento, né? O que se concluiu nos nossos tribunais é que é incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento. Então,
Esse julgado acabou caindo bastante em prova, foi muito discutido. E aí eu anotei aqui para vocês também outra questão da letra da lei, né? O nome da pessoa não pode ser empregado se a expuser a desprezo público e sem autorização não se pode usar o nome em propaganda comercial. O 17 e o 18, eles tratam de temas diferentes. Usar o nome se causar desprezo público, não pode. O 18, não importa se causou desprezo público. Se ele é para fins comerciais, você precisa de autorização. Afinal de contas, você está lucrando com o uso do nome alheio. Caiu na nossa questão, né? A modificação ou retificação de nome civil é permitida em razão da dupla cidadania para fins de unificação de registros. É certo, esse item eu anotei aí para vocês, né? De onde vem aqui essa jurisprudência em teses. Se discutiu isso nos tribunais e foi essa a conclusão. O artigo 20, ele é parecido com o artigo 12, né? A gente falava lá de dano à imagem, aqui é a mesma coisa. Dano ao nome, né? Aqui tem a questão do dano à imagem de uma pessoa que está morta. E o parágrafo único fala também de legitimados, que são o cônjuge, os ascendentes e descendentes. Lembra que lá no 12 a gente falou que quando houver violação ao nome, quem pode requerer é o cônjuge e os parentes, colaterais em linha reta até o 4º grau, incluindo por força de entendimento ou companheiro? Aqui não fala em 4º grau. Se for dano à imagem, é cônjuge, ascendente e descendente. Aí a gente precisa saber fazer essa diferenciação. Eu coloquei aqui também todos os julgados, né? Tem esse caso do lucro de intervenção da Giovanna Antonelli, que lucraram, né, com a divulgação dela. Então, tudo isso aqui para vocês darem uma olhada, porque realmente é muito julgado e é muito enunciado. Então, se vocês puderem dar uma olhada com calma, excepcionalmente eu vou até compartilhar com vocês esse arquivo aqui, porque eu fiz especialmente para vocês darem uma olhada com calma, porque é muito julgado, é mais fácil vocês lerem rapidinho para se atualizarem. O artigo 21 diz que a vida privada da pessoa, melhor dizendo, é inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, adotará providências para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma. Vamos lá. Mais uma questão, né? Essa aqui a gente precisaria saber quais os itens são certos. O inciso 1 aqui diz que a garantia da rigidez física não se estende ao corpo morto, pois uma vez cessada a personalidade, a tutela dos direitos da personalidade deixa de existir. Está errado, porque o morto também, né, tem direitos, como começamos falando lá nos vídeos anteriores. De acordo com a jurisprudência do STJ, é dispensável, é prescindível a prova do prejuízo para que haja indenização quando usa a imagem para fins econômicos. Sim, se for para fins econômicos ou comerciais, não importa se teve prejuízo. Então, o item 2 é certo. O item 3 diz que, em hipótese alguma, a pessoa saudável pode ser obrigada a realizar qualquer intervenção em seu próprio corpo. E é errada, né? A gente leu lá na literalidade da lei. Ela não é obrigada se causar risco de vida. Então, o item 3 está errado. De acordo com o precedente firmado em controle concentrado relativamente às biografias, é inexigível a autorização da pessoa biografada. É certo. Então, ficamos como certos os itens 2 e 4. E a questão, por conseguinte, foi correta. Mais uma. O direito, de acordo com o STJ, o direito à indenização por danos morais é intransmissível, ressalvado aos herdeiros o direito de se habilitar em processo já sentenciado que tenha sido ajuizado pelo falecido. Está errado, né? O STJ entendeu o contrário, que essa indenização por danos morais é transmissível. Os herdeiros também podem ajuizar essa ação. Mais uma questão. De acordo com o STF, o direito ao esquecimento pode obstar a divulgação de fatos? Não. O entendimento foi em sentido contrário. Então, essas são as questões de direitos da personalidade. Não deixem de ler esse arquivo, vou compartilhar com vocês. Bons estudos e até o próximo vídeo.